Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso piloto do podcast da Hey-Commerce, ou como a gente tem chamado aqui de Hey-Cast. É o podcast que a gente busca trazer aí referências de mercado, seja de e-commerce, negócio local, empresários de sucesso ou pessoas que estão começando até na carreira aí de agência, para a gente estar batendo um papo mesmo de uma forma bem descontraída. A gente sabe que o ambiente aí do dia a dia de trabalho é um ambiente pesado e eu não poderia começar com uma pessoa diferente, que é o nosso 01. O Vini foi a primeira pessoa que começou antes da própria Hey-Commerce existir. E, Vini, seja muito bem-vindo aí, nosso primeiro convidado do Hey-Cast, que também é seu podcast. Muito obrigado. Finalmente botando esse projeto tirando do papel, não botando, né? Mas tirando do papel depois de muito tempo. Fico muito feliz da gente começar esse projeto. E vamos lá, tô empolgado. Vamos com tudo. Eu sou um cara meio metódico de tentar me organizar antes de fazer algumas perguntas, apesar de eu gostar do freestyle. E aí eu falei, cara, vou trazer algumas perguntas aqui para que a gente consiga trazer a melhor entrevista possível. E, Vini, nada melhor do que começar com uma história, né? Eu sou um grande fã de histórias, eu queria que você contasse um pouco da sua, desde antes da sua entrada no marketing, como é que foi essa história toda, conta um pouco pra gente aí. Tá, eu comecei minha vida profissional sendo advogado. Eu sou formado em Direito, formei em 2013, na verdade. Eu fiquei com as matérias pendentes. Depois eu fiz pós-graduação em Direito Tributário, trabalhei em alguns escritórios. Depois surgiu a proposta de ir para Bahia trabalhar num cartório. Eu era tabelião substituto lá, nesse cartório. Fiquei uns 3 anos e meio, indo e voltando nessa época. Logo quando eu fui para Bahia, eu conheci minha hoje esposa, né? Na época namorada, né? Comecei a namorar com uma semana. Depois eu vou perguntar um pouco sobre isso também. Aí a gente namorou à distância esses 3 anos e meio. Eu falei, cara, chegou a hora de eu voltar pra Vitória. Já tava de saco cheio de direito. Nunca gostei, na verdade, né? Nunca fui apaixonado por direito. Então, na hora que eu voltei, antes de voltar, já tava começando a estudar um pouco de marketing, algumas coisas que eu queria fazer. Estudei um pouco de programação, estudei um pouco de montagem de computadores, paradas assim que eu gosto mais. Você é um bom, conhecido como um bom nerd, né? Eu sou gamer, não chego a ser nerd, não gosto de jogar. Aí, nessa época aí que eu conheci, né, o marketing digital e achei, muito legal, uma mistura, né, dessa parte de programação e marketing. E aí quando eu voltei, eu comecei a pegar alguns trabalhos assim na cara e na coragem mesmo, não sabia nada mesmo de marketing e fui lá cometendo um erro atrás do outro, mas foi quando você soltou no story lá, não sei se foi no story, acho que foi, né? Você era meu fã, né? Rapaz, você sabe que quem... foi o Gustavo, né? O Gustavo que viu um grande story, amigo nosso aí. Falou, vou te indicar uma pessoa que tá trabalhando e tal. Aí eu falei, eu mandei direct, eu acho, pra você, a gente, né, marcou a entrevista. Não sei se eu te falei, mas eu fiquei muito ansioso pra começar logo, tá ligado? Porque, eu tinha alguns trabalhos, né, alguns serviços, mas, eu queria volume, eu queria, fazer todo dia, prática e tal. E essa é uma das perguntas que eu até separei aqui, apesar de eu ter um bloco de perguntas já pré-selecionadas. Quais foram os seus grandes desafios como gestor em carreira solo, né? Antes de entrar na Hey-Commerce, quais eram as suas principais dores e tudo mais? Cara, minha principal dor era não ter referência mesmo do que fazer. A gente, quando está começando e não tem volume, a gente tem que se basear no que está aparecendo ali. Às vezes você não consegue falar pro cliente, o CPM tá bom, tá ligado? Você não tem grau comparativo quase nenhum. É muito... Eu acho assim a nossa profissão de gestor de tráfego, né? Apesar de hoje, por exemplo, eu ser menos gestor de tráfego, mais gestor de empresa, mas eu vejo como uma profissão muito solitária no final das contas, né? A gente tem uma profissão ali que a gente tá sozinho no computador, num quarto fechado, muitas das vezes é bem complexo, né? Essa referência que falta mesmo. Então, eu tava querendo começar a trabalhar todo dia, fazer alguma coisa todo dia, porque realmente quando você tá no começo, você não tem norte, você não sabe, você não tem o que fazer todo dia, você tem que inventar o que fazer todo dia praticamente, né?
Então era aquele negócio, eu tava tentando produzir conteúdo, tava tentando ensinar o que eu tava aprendendo, sacou? Era uma parada meio que, pô, você vai aos trancos e barrancos. Então eu fiquei mó ansioso, assim, eu lembro que você falou assim, pô, não, a gente tem que esperar, porque a gente vai começar na lojinha da Lívia, né? A gente vai começar no escritório lá a gente ainda não tem lugar. Aí foi uns 15 dias, acho, sei lá, A uma gente trabalhou semana. numa mesa de 2 lugares praticamente. Então, não, 15 dias antes da gente começar, tá ligado? Uhum. Eu fiquei na expectativa, assim. Aí sim, você falou, pô, não, beleza, hoje a gente vai começar. Aí eu peguei aquele Fiesta antigo do meu pai. Guerreiro Fiesta. Uma vez deixou a gente na mão em cima da terceira ponte, que é uma ponte famosa. Terceira ponte? Não lembro disso, em cima não, quando a gente foi parar pra pagar o pedágio, não sei se você vai lembrar que ele deu uma travada, falei, meu Deus, eu tenho que empurrar. É um carro que ele ajudou muita gente A aí. gente vai moldurar esse carro. Vai botar na parede do escritório esse Fiesta Aí dia. eu passei lá na casa do Léo, a gente foi veio aqui pra Vila Velha e começamos, é isso aí, na cadeirinha. 10 clientes, né? 12 clientes, né? Por aí, mas A gente tinha... nem lembro direito. Pô, eu lembro que hoje em dia a gente tem algumas discussões aqui na empresa internas, né? Que a gente discute muito sobre orçamento de clientes, se é alto, se é baixo. Na época a gente não tinha muita opção, né? Era o que tinha para fazer e a gente, aos trancos e barrancos, foi vencendo, assim, de uma forma... Eu falo isso para muitas pessoas, acho que a gente começou de uma forma amadora, mas da forma que tinha que ser, mas principalmente com muita vontade ali de fazer o negócio acontecer, né? Porque, na verdade, não era... a gente via a empresa com não sei... A gente tinha o objetivo de 40 clientes, eu acho, na época. E aí, hoje a gente está com 350 clientes ativos nesse momento. E é muito engraçado. E, Vini, uma coisa que eu... Tem um livro que eu gosto muito, que é de um cara que ele escreveu que chama Startup de $100, que é Galibu, eu acho que é o sobrenome dele. Ele fala o seguinte: na vida profissional, você não pode escolher uma coisa só pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo também você não pode escolher só por um gosto pessoal. Você tem que tentar unir gosto pessoal com dinheiro, como se fosse uma interseção entre dois conjuntos para que dê dinheiro. Quais são os seus gostos pessoais? Você falou um pouco sobre a sua característica de ser um pouco mais nerd, vamos colocar, gamer e tal. Conta um pouco, pessoal, os seus gostos pessoais. Eu já adianto, o Vini é fã de Fórmula 1. Ele tem eu ia falar um kickoff em casa pelo hábito. Mas ele tem um cockpit em casa ali e tal. Seus gostos pessoais que acabam intercedendo aí também com o marketing digital. Como é que isso te ajudou também? Cara, acho que gosto pessoal que eu tenho, que tem essa interseção, é mais a relação interpessoal mesmo, assim, tipo, de você conhecer o negócio do cliente, entendeu? De você tratar ele como uma marca, né? E fazer essa marca crescer. Assim, não tem uma... Eu não consigo encaixar, sinceramente, meus gostos pessoais de Fórmula 1, de música, de jogo. Eu jogo CS todo dia, mas pra mim não tem nenhuma relação com... Eu vou te fazer uma pergunta assim, talvez pro início, óbvio que hoje a gente entende um pouco diferente, mas acho que quando o gestor tá começando, acho que o próprio gerenciador de anúncio ele tem uma cara meio de fliperama, né? Então. Ele tem um pouco mais difícil, vamos colocar, mas ele tem uma cara de videogame, assim. Uhum. Você tenta o resultado final, que é o resultado do cliente, né? Que são vendas. Sabe uma coisa que me deixava muito empolgado, o fato, né? A possibilidade que o gerenciador permitia pra gente era meio que tentar controlar a vida das pessoas. Porque, pô, querendo ou não, você vai expor essa pessoa, as pessoas que estão se relacionando com um determinado perfil aos anúncios. Então, às vezes a pessoa vira e fala assim, pô, cara, esse anúncio não para de me perseguir. E eu sei como é que se faz isso, eu sei o que fazer para isso acontecer, entendeu? Então eu achava isso muito legal, isso muito empolgante, assim, sabe? O fato de eu controlar a vida, de conseguir controlar não a vida, mas... as pessoas estão vendo, isso, né, e tal. Isso é muito legal. Ô Vini, eu vou entrar em um aspecto de trabalho aqui, que eu acho que é um ponto que muito gestor ou gestora que vai estar acompanhando a gente vai gostar, que é o seguinte: existem duas métricas que são muito importantes para qualquer agência e eu demorei muito a entender isso, que é, primeiro, você precisa ter de fato vendas, então você precisa vender, volumar no quesito de vendas, mas ao mesmo tempo você precisa ter uma retenção muito bem feita, porque não adianta nada você vender um contrato e você não entregar aquele contrato e tudo mais. Hoje, apesar do Vini ser sócio, ele é um dos gestores ainda que mais tem conta aqui na empresa. E nesse momento que a gente está gravando, a gente está no começo de julho. E eu posso dar informação, se eu estiver errado, é por um. Ou o Vinícius tomou churn 0 esse ano, 0, ou tomou um churn. Isso ele teve uma saída de cliente da carteira dele.
E muito cliente, muito gestor, desculpa, que está assistindo a gente, ele toma churn, é natural. Como não tomar churn? O que você indicaria aí para alguém que está assistindo a gente, o que você vê como um grande diferencial seu? A gente bate muito nos bastidores que, por exemplo, talvez não seja nem um quesito técnico de ser o melhor gestor, né? Mas aí eu deixo para você contar um pouco também. Para mim, resumindo, é você se preocupar com cada cliente que está sob sua responsabilidade todos os dias, praticamente. Não se preocupar no sentido de, cara, tem que olhar a conta do cliente todo dia, mas você saber o que você... o que está na sua responsabilidade, o que está na sua pendência e resolver aquelas questões. E, por exemplo, sobrou um tempo, dá um feedback ali, pergunta o feedback com aquele cliente que está parado há um tempo maior, sacou? Então, realmente se preocupar não se preocupar com a prática, mas se preocupar com o que o cliente está sentindo naquele momento, buscar mesmo a frequência, né? Você incentivar aquele cliente. Você acha que é uma mescla, então, de resultado mais experiência do cliente? A experiência do cliente acima do resultado. Concordo. Não, concordo. Isso é uma coisa que eu ia comentar. Fica com a gente um tempão, sacou? Então... Eu acho que isso é uma coisa que eu ia até tocar no assunto, porque muitas das vezes, acho que com a ansiedade no mercado, muita gente se atrela muito a resultado. Só que eu sinto que muitas das vezes o cliente ele só quer ser ouvido. Uhum. E assim, porque de fato o resultado ele não vai vir da noite pro dia. E tem muito cliente, cara, tem cliente nosso que demorou 6 meses, 1 ano para conseguir ter resultados. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque acho que ficou muito bonitinho na internet, parecia que todo mundo tem aquele resultado rápido, instantâneo. Isso não é uma realidade, entendeu? Então assim, acho que esse é um ponto muito importante. E eu acho que seria uma coisa muito legal se as pessoas entendessem, assim, que todo mundo que vai investir em tráfego entendesse, é que o resultado de você anunciar é você aparecer e não gerar faturamento necessariamente, entendeu? Perfeito. Afinal, existe campanha com objetivo de reconhecimento de marca. Então, o volume, né, o número de visualizações, o número de impressões conta para isso, para o resultado, né? Obviamente, as pessoas querem vender, mas isso não depende somente do gerenciador de anúncios. Então, o resultado da minha prestação de serviço, no final das contas, é aparecer para a pessoa certa no momento certo. E, obviamente, eu vou, como um bônus ou como uma excelência na prestação de serviço, orientar sobre pontos que vão melhorar a percepção de resultado dele, vão trazer um benefício maior para a empresa dele, que é a venda, no final das contas, né? O anúncio, a pessoa que trabalha com anúncios, na minha visão, tem que ter esse mindset, entendeu? Concordo plenamente. E você falou um pouco de mindset, eu acho que isso é um ponto, a gente acaba, apesar de a gente não ter combinado nada antes, eu acho que algumas coisas elas vão se encaixando no que eu queria conduzir aqui, essa conversa. Uma das coisas que eu acho muito legal é quando a gente pensa num tripé, e aí vou tirar um pouco da e-commerce agora, vou trazer um pouco mais para o nosso quesito pessoal, eu sei que para você é muito forte. Existe um tripé que para mim é muito importante, eu tenho certeza que para você também, que é família, Deus e trabalho. E eu queria que você falasse um pouco do que representa para você sua família, o que representa Deus para você e o que representa o trabalho. Caraca, que profundo o negócio, né, cara? Começando por Deus, né? Deus é fonte de tudo na minha mente. Se a gente tá aqui é porque existe um Deus, né? E eu falo de forma bem direta, bem simples, porque é o que eu acredito. Então é tudo, assim, a gente deve tudo a Deus na minha visão. Então eu acho que não tem muito que você ficar aprofundando aqui, senão a gente entra em parte teológica, sei lá. Família pra mim cara, é motivação, é base, assim, se eu deixar de falar alguma coisa, alguma característica de famílias, eu vou soar muito superficial, mas posso, talvez, assim, falar um pouco até do que eu enxergo. A família talvez seja um pouco da materialização desse tudo que é Deus. Óbvio, de uma forma, talvez falando da sua, porque não dá pra gente generalizar, porque a gente sabe que tem famílias que também são um pouco mais problemáticas. Então, é porque eu não limitaria dessa forma. Quer dizer, eu não limitaria a materialização de Deus na família, porque existe muito mais além da família, né? Que representa sim. Deus. Mas eu vejo mais como uma dádiva. Porra,
Achei a palavra. É um grande presente. Família dádiva, exatamente, cara. É o presente é um presente que Deus dá pra gente pelas escolhas que a gente faz e depende somente das nossas escolhas mesmo, tipo... Porque, pô, você pode casar com alguém e não formar uma família, sacou? Tipo, e ter uma família completamente disfuncional. Então, é uma dádiva que vem das suas próprias escolhas, é um presente mesmo. E trabalho, pra mim, cara, sinceramente, eu não romantizo o trabalho. Pra mim é obrigação mesmo, eu faço porque eu tenho que fazer. Já falei que... Também tô nessa tese. Já falei que se eu ganhasse na Mega Sena, eu parava de trabalhar, eu ia fazer algumas coisas assim que eram Andar coisas... de carro de Fórmula 1. sei lá, eu ia produzir conteúdo na Fórmula 1. Eu assim, vou até seguir um pouco desses 3 pontos aí. Obviamente a pergunta não foi para mim, eu fiz, mas eu concordo em boa parte. Acho que o trabalho também é uma possibilidade de materialização de algumas coisas que você acredita. Você pode, dentro da nossa área, por exemplo, que existem tantas pessoas que prestam um mau serviço, ou muitas das vezes enganam, então a internet acabou sendo vinculada a golpe, a não sei o quê. Você prestar um bom serviço acaba sendo um pouco de materialização também do que você acredita como ser humano, que é na sua fé e tal. E aí eu queria te fazer uma pergunta também profunda, que é se você acredita que você estaria aqui sem a sua família, até porque eu tenho uma ligação muito forte com a sua esposa, eu tenho um carinho muito grande pela Tati, e queria saber o quanto que ela é importante para isso. Não, sem minha família, eu estaria... Onde você está hoje? Sócio de uma grande empresa? De forma alguma, nossa mesmo. Minha esposa que me colocou nesse caminho, ela através da Lara Nesteruk, conheceu o Ícaro, e a partir do Ícaro que começou assim, a abrir minha cabeça em relação a isso. Então, assim, de forma alguma eu estaria nesse ponto se não fosse minha família. Minha esposa, na época, namorada, assistindo às aulas do Novo Mercado e eu escutando ela assistindo às aulas. Eu tenho uma história engraçada que eu acho que é legal compartilhar, que eu trabalhei com a minha esposa, né, antes de ir para gestão de tráfego, e eu tinha esse interesse de trabalhar e tal, só que eu sempre fui meio receoso. Acho que todo mundo no final das contas, aquela ideia de queimar a ponte. Eu acho que é uma ideia meio ou de playboy que pode soltar tudo porque tem alguém para bancar, ou de gente doida. Eu não acredito muito nesse negócio de queima a ponte e deixa... Eu não acredito de fato, acho que todo mundo tem as suas responsabilidades. E aí minha esposa, ela queimou a ponte por mim, porque na época ela falou, ou você vira gestor de tráfego, ou eu vou te demitir. Do nosso relacionamento. Então assim, acabou sendo complexo. Vini, uma pergunta que eu respondo muito e acabo recebendo muito nas mentorias que eu acabo fazendo é sobre a questão de sociedade, né? A gente que é sócio aí no papel há um ano e pouco, mas que desde o início foi uma promessa minha e acabou se concretizando há um tempo, que é a dificuldade das pessoas de encontrarem bons sócios, né? E sócios que se complementem muitas das vezes. E eu posso falar que a gente tem uma sociedade muito feliz, assim, e aí não é porque a gente está gravando, a gente sempre fala muito disso, cada um com seu espaço dentro da empresa, a gente sabe respeitar muito, mas a gente falou dessa trinca, né, que é família, Deus e trabalho, e eu acho que é uma trinca que a gente acaba se conectando muito também, né, e o quanto que é importante aspectos pessoais também se unirem para uma sociedade bem feita. Cara, eu acho que, sinceramente, as sociedades, elas funcionam independente desses aspectos, tá? Concordo. Pessoas completamente diferentes podem ser complementares e as coisas vão funcionar independente, né, dessas questões. Mas eu acho que esses fatores, eles complementam muito a gente. Contribuem bastante. Exatamente, o nosso caso específico. Então, o fato da gente crer nas mesmas coisas, né, em questão religiosa, questão de filosofia de trabalho, isso ajuda muito, principalmente porque, na tomada de decisão, assim, tipo, não é difícil a gente tomar decisão. A gente não costuma ter embates muito grandes, assim, de chegar e, não, isso vai completamente contra os meus princípios. Eu acho que há 4 anos que a gente tá junto, a gente nunca teve um embate de fato, assim, de, meu Deus... É uma briga, a gente vai ficar 3 dias sem se falar, nunca teve. Não tem isso, não tem... Então, eu acho que essa questão, ela colabora, né? Não é fundamental, mas colabora muito para a nossa estabilidade, sinceramente, do nosso trabalho, da nossa sociedade. Então, para sociedades em geral,
pode ser dispensável, mas pra gente funciona muito bem. Perfeito. Até porque um dos nossos sócios, por exemplo, ele tem uma religião diferente da nossa e nem por isso... Nem sei, ele O Weber tem religião. O Weber, eu nem sei direito, mas ele complementa muito com a ideia. Isso também eu acho que é um ponto importante. Eu acho que não necessariamente esse tripé precisa ser igual, mas pelo menos alguma dessas pontas tem que ser igual. E principalmente trabalho, que é o que a gente convive diariamente. E eu acredito muito também na questão familiar, que é, cara, a forma que o seu sócio trata a família dele, a esposa dele, a futura esposa. A gente está num momento muito legal da empresa que os 3 sócios vão ser pais, né? Eu e o Vinícius de novo e o Weber pela primeira vez. Eu acho que isso ajuda muito também, a gente ter essa visão. Então, é esse ponto que eu acho que é importante. Você ter a mesma visão, né? Os mesmos princípios no trabalho mesmo, entendeu? Então, não necessariamente os fatores externos. Exato. Vini, seguindo um pouco agora na tua área de trabalho, cara, a gente está nesse mercado de tráfego pago, a gente ouve muito falar aí de quem chega primeiro toma água limpa e tal, e eu acho que a gente acabou entrando principalmente nesse cenário de e-commerce como um momento de água muito limpa no mercado, né? Porque a gente entrou, que existiam poucos players, né, de agência, a gente não via tanta gente e tal. Existia muito na época o movimento de lançamento, perpétuo, todas essas coisas do marketing digital ali naquele período de pandemia. E a gente acabou tendo que aprender muita coisa na marra, né? E aprendeu, desaprendeu, reaprendeu, acho que isso aí é uma questão que a gente veio passando. Mas, cara, o que você acha que são as nossas maiores dores, assim, desse setor de agência, de tráfego? E também qual que você acha que são os maiores desejos, né? Assim... Você falou que, né, a gente entrou, a gente bebeu água limpa, eu queria ter entrado antes ainda. Eu também. Tem gente que entrou, sei lá, antes da pandemia, que assim... Surfou muito. A gente, no final das contas, entrou depois da pandemia. A gente não chegou a surfar essa onda, né? Isso. Mas, então, assim, em relação ao ponto que você perguntou, que acho que a maior dificuldade é a gente depender de uma ferramenta terceira, né? Uma ferramenta externa para gerar o nosso próprio resultado, né? Sim. A gente não tem autonomia sobre o que a gente vai gerar em si. Então, essa para mim é o grande desafio mesmo. Eu acho que, assim, fora isso, cara, tem as questões de qualquer negócio, né? Pô, vai ter gente que vai ser contratado, tem gente que vai ser, né, que vai querer sair, vai seguir o próprio caminho. Então, pô, isso sempre gera um frio na barriga na hora que acontece. Você sempre fica, né? Tem as questões de interesse dos clientes também, né? Pô, tem gente que não tá no momento de fazer tráfego, mesmo assim fecha o contrato, daqui a pouco tá saindo. Então, essas questões, né, de volatilidade do mercado também são coisas que eu considero desafiadoras no ponto de vista emocional até, né? A parte técnica é realmente depender de uma plataforma terceira. A parte emocional é mais essa montanha-russa, né? Poxa, a gente tem que manter o negócio girando, a gente tem que... As pessoas... A gente não tem controle sobre o interesse das pessoas também, entendeu? Então, esses são os pontos. Vini, acho que esse é um outro tópico que você está tocando, eu acho que isso é muito importante. A gente teve uma conversa, talvez uma das que gerou embate entre a gente, que a gente falou que nunca gerou, mas que no mercado hoje até caiu um pouco essa moda, né? Porque o mercado ele é feito muito de modas e modismos e tal, mas durante muito tempo houve a moda do high ticket, low ticket, para qual onda a gente vai e tal. E a gente fez uma opção de um propósito muito forte, que era a democratização do acesso ao tráfego pago de qualidade, né? Acho que eu friso muito no de qualidade, porque de fato a gente mantém uma precificação há um bom tempo e mantendo a qualidade do serviço e tudo mais. Cara, aí eu volto a falar das dores e tal. Óbvio que existe um grande mercado nesse mundo, né? Que são das PMEs, das pequenas e médias empresas, até das micro, né? Acho que isso também a gente acaba pegando bastante. Quais são as maiores dores que a gente tem, você acha, por lidar com esse propósito diariamente? Cara, maiores dores você quer saber meio que específico, assim, Por exemplo, eu posso te citar uma. Eu vejo que o fato de a gente ter um propósito muito determinado de tentar, de alguma forma, abarcar várias empresas, é lidar, muitas das vezes, com empresários ansiosos. Então, são empresários que, muitas das vezes, eles não fazem o dever de casa. Isso, por exemplo, é uma crítica que eu faço ao mercado, principalmente de venda de curso. Que é, por exemplo, as pessoas vendem algo como se fosse muito fácil ter um negócio.
E, cara, ter um negócio não é um parque de diversão, assim, que, eu vou lá, vou brincar de ter um negócio pra faturar 100 mil por mês, ou vou investir 2 mil reais em anúncio pra faturar 200 mil reais, e a empresa de tráfego vai fazer tudo pra mim e tal. Então eu vejo muito isso como uma das dores de tentar aplicar esse propósito. Então eu vou falar outra dor. A outra dor é muito parecida com essa dor aí que você passou, mas é a variação de características de clientes, né? Como a gente tem esse propósito de gerar acessibilidade, tanto clientes muito pequenos quanto clientes muito grandes tendem a contratar a gente, tanto porque é acessível quanto porque é de qualidade. Porque assim, pessoa que é grande, pessoa que é grande só vai aproveitar, né, o fato de ser barato para uma empresa maior. Sim. Mas aí o trabalho é completamente diferente, né? Muitas vezes a gente pega uma conta que investe muito orçamento, aí você tem bastante trabalho para testar bastante coisa, para fazer bastante otimização, e outros o orçamento é muito limitado. Então o fato de você ter esse orçamento limitado não te dá margem para você, né, testar muita coisa. E errar com esse cliente. Né? E às vezes o cliente é exatamente isso. Ele não deixa nem a possibilidade de você errar, porque o cara às vezes tem um fluxo de caixa muito reduzido. E é muito comum a gente ouvir também, até explicando isso, como a gente tem uma precificação bastante acessível. Muitos clientes, eles olham pra gente com os grandes cases, então eles querem entrar meio que como último tiro. Que o cara passou por 4, 5 agências, quebrou a cara, pagou rescisão de contrato com um monte dela, tá nas últimas e entra. E aí você tem que lidar com esse Já ouvi isso várias vezes. Vocês são minha última esperança. A gente vira, sacanagem. Eu costumo brincar aqui. Logo eu. Logo na minha vez. Mas, graças a Deus, a gente vem conseguindo isso. E até seguindo nessa toada também, que pra mim é muito importante, que cara, esse mercado de tráfego pago, ou ele te enriquece ou ele te enlouquece. Até a gente tá no meio termo, acho que não ficou nem rico nem louco ainda. Ainda, nem os dois. Mas... Cara, a gente tá aí, a Raycommerce comemora 4 anos esse ano e a gente já passou por tudo que as pessoas imaginarem. Calote de cliente, um monte de problema e tal. E também muita coisa boa, de fechar marcas que às vezes a gente era seguidor, admirador e tudo. Imagina, né? Você nem imagina o que vai virar nosso cliente e tudo. E, cara, como não perder o brilho dos olhos depois de 4 anos e hoje numa geração que troca muito as coisas que fazem, ou de um mercado também que antes falava de afiliado, depois era dropship, depois é IA, aí depois era PLR e tal, e a gente resolveu focar numa parada e há 4 anos faz ela e não perde o brilho dos olhos. Pra mim é sempre imaginar, né, que tem mais por vir, que tem mais por conquistar, tipo, tudo bem, você conseguiu essa empresa aqui, mas tem várias outras empresas que você admira e que você gostaria de trabalhar junto com elas. Também o fato de você... do próprio trabalho te garantir experiências, né, extra execução, né? Então, o fato de você participar de eventos, conhecer um monte de gente legal, né, nesses eventos, no networking, eu também... me faz ter brilho nos olhos, assim. Fato de você ter a possibilidade de ser reconhecido pelo que você está fazendo em algum momento. E, obviamente, a intenção de um dia ganhar mais, né? Não um dia, mas ir progredindo para você chegar, né, chegar nos objetivos financeiros que você tem. Isso, para mim, já é suficiente para manter o brilho nos olhos já. Eu concordo, assino embaixo. E aí, o que eu ia te perguntar, antes de seguir para a reta final aqui, quando a gente começou o nosso trabalho, a gente tinha 10 ou 12 clientes. Eu sempre falo 12, porque eu acho que é um número que fica mais bonito que 10, porque 10 parece exato. Eu nem lembro, cara, pra falar a verdade, quantos que tinha. Eu lembro que era na faixa de 10 a 12, não foge muito disso. E tem cliente que, dessa época, que tá com a gente até hoje. Bizarro. Tem cliente que é antes da Raycommerce. E assim, o que eu ia te perguntar eu lembro que a gente tinha muitos planos, assim, eram 2 garotos, né? A gente namorava na época, você com a Tati e eu com a Lívia. A gente, início de muitas coisas, sonhos, projeções. E, cara, você imaginou chegar onde a gente tá? Imaginei. Gosto dessa humildade. Não é muito não, cara. A gente cresceu, mas não foi muito não. Mas eu, desde o princípio, eu já pensava, cara, eu quero ter empresa assim, assim, assim. Você lembra que eu fazia uns organogramas, assim, umas 30 pessoas na linha? Era mais ou menos isso, cara. A ideia
talvez a gente tenha chegado naquele patamar que eu programava desde o início. Então, eu imaginava, assim, na prática mesmo. Eu confesso que meu sonho, na verdade, era ter 30, 40 clientes, tomar cerveja e viajar o mundo. Hoje eu tenho medo de andar de avião, não bebo mais cerveja. Mentira. Então, mas tanto imaginava que a gente ia chegar, né, na situação que a gente tá, quanto eu imagino que a gente vai ficar maior ainda, sacou? Claro. Tipo, não chegou nem nos 5 anos que eu virei e falei pra você. Lembra no começo que eu falava, pô, se a gente tá aqui nesse momento, imagina daqui a 5 anos. Não deu 5 anos ainda, cara. Você imagina. Não chega esses 5 anos, pelo amor de Deus. Então, aí você para pra pensar, pô, se em 4 anos a gente tá aqui assim, imagina daqui a mais 4, mais 6 anos, completando 10 anos de empresa. Vai ser outra coisa, outro patamar também, entendeu? Então, concordo. E, Vini, assim, uma pergunta que hoje você já não faz mais esses processos seletivos, mas eu já te vi fazendo algumas vezes. No início a gente fazia tudo, né? Então, eu já te vi fazendo. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Conta um pouco dos seus sonhos para as pessoas, sejam profissionais ou pessoais. O sonho pessoal é muito claro. Eu quero um dia pilotar um Fórmula 1. Falamos disso hoje, antes da entrevista. Exatamente. O Léo mandou um meme da experiência que tem lá em Abu Dhabi com um carro de R$2.500. Fórmula. Mas esse aí é o carro de Fórmula. Eu quero Fórmula 1. Lá em Manicure custa R$40 mil uma experiência dessa. Um dia a gente faz um vídeo do Vinícius Então, rodando. É realmente um sonho isso. E assim, questões menos materiais, né? Eu sonho em viver o suficiente para ver meus netos, dar conforto para eles, dar capacidade dos meus filhos e meus netos fazerem o que eles acharem, né? O que eles mais gostarem da vida. E em relação ao profissional, cara, eu não tenho ambição profissional no sentido prático, assim, tipo, eu quero ser o maior gestor de tráfego do Brasil. Pô, deixa isso pro Pedro Sobral, deixa isso pra você, pro Ever, que vocês são foda na parada. Eu quero simplesmente ter capacidade de dar conforto pra minha família, assim, ganhar o suficiente pra dar conforto pra minha família e pra própria empresa, assim. Isso é uma parada que eu penso. Eu olho mais pra dentro, assim, tipo, pra galera que tá comigo. Eu queria que todo mundo crescesse junto, sacou? Todo mundo tivesse esse conforto, essa capacidade de dar o melhor para a própria família, sacou? Boa. E aí, seguindo já finalmente, minha penúltima pergunta. Pergunta que você já fez muitas das vezes para entrevistados para entrar na e-commerce. Uhum. Onde você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo aqui dentro ainda. Praticamente se bobear fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, sacou? Tipo, tocando metódico pra caramba. Algumas contas, ajudando nas decisões, conversando com o pessoal aqui dentro para tentar entender o que está acontecendo, ver como é que a gente pode melhorar, participando de evento, é isso. Daqui a 5 anos, talvez eu tenha, daqui a 5 anos, mais uma fonte de renda, assim, não sei. Eu penso em diversificar, sabe? Tipo, sempre ouvi esses conselhos aí, você tem que diversificar, né, seus investimentos, suas fontes de renda. Então, eu tenho vontade de ter mais de uma empresa, não sei do que, não sei o que fazer, não sei, né? Mas, assim, trabalhando, 5 anos é pouco, cara, né? A gente tá novo, né? Apesar da cara de detonado que a gente tá, você tá com 34? 33? 4, vou fazer 35 esse ano. Você já fez aniversário esse ano? Não, vou fazer 7 de agosto. O cara faz 4 aniversários por ano. Para finalizar, uma pergunta que eu gostaria que ela ficasse até recorrente aí para o podcast, que ela vira uma pergunta que eu gostaria de fazer para todas as pessoas. Aqui é um podcast que a gente fala de tráfego pago e assim, fala de agência, desse movimento todo. E tráfego nada mais é do que você expandir uma mensagem para mais pessoas, perfeito? O Vinícius, por um acaso, ele descobre que ele vai morrer. O Vinícius vai morrer. Ele tem uma última mensagem para subir no gerenciador para que apareça para todos os brasileiros. Qual a mensagem que o Vinícius gostaria que todo mundo lesse? Sei lá. Tem que pensar em alguma coisa assim que gostaria que todos
Uma soubesse, música, assim, não. um texto. Eu ia falar, tipo assim, creia em Deus, sei lá, se aprofunde na sua fé, alguma coisa nesse sentido, que pra mim é o que importa mesmo. Cara, eu ultimamente, inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso, depois você vira pai, né, que aí você tem uma responsabilidade, alguém que meio que depende de você, então tenho pensado um pouco sobre a morte, mas não sobre a mensagem que eu gostaria de deixar, né, mas sobre, sei lá, que um dia tudo isso vai acabar, né, então, mas eu não, assim, eu penso muito mais em garantir minha própria salvação no final da minha vida do que em deixar um legado, uma mensagem, uma parada pro mundo, sacou? E talvez seja uma questão até meio egoísta, né? Eu pensar dessa forma, porque aí talvez esteja deixando de ajudar outras pessoas com esse pensamento, mas sei lá, é uma parada muito mais introspectiva, né? Individual. Do que... sei lá, do que deixar, do que, sei lá, chegar e dominar o mundo, sacou? Deixar minha mensagem, ser famoso, alguma coisa nesse sentido. Mas, Vini, cara, primeiro, muito feliz que o projeto saiu. Já era um desejo antigo nosso, acho que pouca gente sabe, mas eu e o Vinícius, a gente já gravou um podcast juntos, quando o Vinícius gravava um podcast no quarto dele. Eu soltei esse podcast, eu nem lembro. Nem sei, seria legal a gente até tentar reviver ele pra ver aí a diferença. Eu acho que tá salvo lá no meu PC, mas eu não postei. E assim, a gente hoje tira esse projeto, acho que bem no início a gente faz muito MVP aqui, então é um grande MVP do podcast. Queria publicamente agradecer por tudo que você fez e faz pela E-Commerce e por mim. Você é um grande amigo que eu tenho, sócio, e não podia ser diferente aí a primeira pessoa. E espero que o pessoal goste aí desse bate-papo. Obrigado, você é foda, você é meu irmãozinho. Tamo junto. É assim que eu te chamo, desde sempre. E, pessoal, até o próximo episódio. Tamo junto.